aproveitar toda a experiência do professor Paulo e da Carol Bren, além de, claro, quem tiver aí disposto a estar, né, também fazendo perguntas, compartilhando alguma coisa no chat. Então, Carol Bren e professor Paulo, por favor, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado por terem topado esse desafio. Esse é o primeiro de uma série de uma jornada, né? De 3 encontros, e esperamos que seja maravilhoso. Obrigada pela oportunidade de tentar ajudar aqui a organizar esses encontros que eu acho que vão ser muito especiais. Boa noite, pessoal. Bom, obrigada, Fê. Muito obrigada pela introdução. Não sei, só me confirma se já está compartilhando a tela. Sim, Carol, a gente vê a tua tela. Ela não está em tela cheia, mas ela está praticamente toda aqui. Tá bom assim? Porque Tá, deve ser o PDF, né? Daí tu baixa e ele é o vai. PDF. É o Beleza. PDF. Então tá, a pauta aí? Hello, estou aqui. Olá. Estou. Bom, pessoal, então, primeiramente agradecemos, né, o grande quórum e realmente eu acho que vão ser encontros bem legais, com bastante compartilhamento de informações, de experiências, né, o que fazer, o que não fazer. Então, Paulo, eu acho que eu vou começar, e aí... Eu posso fazer uma contextualização? Pode, por favor, porque pode. Vai lá. Além de cumprimentar a todos e agradecer a presença, eu imagino que alguns não conheçam a aliança, ou pode acontecer. Então, lembrar que a aliança CIPA é um consórcio de grupos de pesquisa da Federal do Rio Grande do Sul, da Federal do Paraná e da Federal de Rondonópolis, que, em conjunto com os embaixadores da aliança, que são várias pessoas, várias instituições de todo o país, né? São pessoas, instituições que se juntaram em prol da difusão de sistemas que se caracterizam, né, pela intensificação sustentável. Notadamente os sistemas integrados, mas sistemas de produção em geral, ou manejos, ou tecnologias que estão alinhadas à intensificação sustentável. Então, nosso papel é difundir. O nosso papel é divulgar, fazer a ciência chegar na sociedade, chegar no campo. Esse é o princípio. Bom, então tem a parte de pesquisa, né, dessa comunidade toda, e essa reunião que a Fernanda se referiu foi uma reunião entre os embaixadores que elegeram, então, essa temática como importante. Por isso a gente não vai falar especificamente de quanto é que ganha com o sistema integrado, como é que maneja o sistema integrado, não é esse o princípio desses três, né? Mas se vocês acharem, estamos coletando ideias e dados, né, demandas, e a gente pode fazer em outras oportunidades. Mas é importante para que ninguém se frustre, né? É importante, né, nós vamos falar de como conduzir pesquisas dessa natureza, e elas são particulares, né? Elas são tão particulares que isso nos fez, eu e a Carolina. Quando é que foi, Carol, que nós fomos lá para a Itália naquele curso específico de delineamento, análise de sistemas? Quando é que foi isso? Foi 2018. 2018. 2018, Uhum. o INRA da França organizou com um grupo todo um daquele Summer School, né, foi feito na Itália, especificamente, né, de análise, interpretação, modelagem de, de sistemas mais complexos, né, de sistemas de produção. E a gente foi lá fazer esse curso, né? E desde então a gente está nessa temática de tentar repassar, né, essas experiências, né? E nesse caso é importante dizer que a Carolina Bren, né,
Dentro da Aliança CIPA, nós temos uma série de setores, né, de voluntários, né, que trabalham, né, e a divisão científica de pesquisa, né, é liderado pela Carolina, que faz o manejo de toda a estatística e toda a base de dados de todos os experimentos da Aliança CIPA, que normalmente se caracterizam por esses experimentos de longo prazo, né? E assim chegamos no dia de hoje, para dar um contexto. Então, a ideia é compartilhar com vocês, numa série de 3 apresentações, né, as coisas que a gente vem aprendendo, né? Nós começamos isso desde a década de 90, né, na experimentação inicialmente no Paraná e depois no Rio Grande do Sul e Mato Grosso, né? E depois de tantos desafios que nós encontramos em estruturar a experimentação, a coleta de dados, a base de dados, as análises, né, desses experimentos. Tá? Então é isso. Então nós chegamos aqui com a Fernanda, né, que era diretora até 50 horas atrás, como ela falou, né, agora, vamos dizer assim, o pessoal do Uruguai ofereceu mais, né, nós perdemos essa competição aí, então ela está lá. Mas a aliança segue, né, felizmente, né, Fernanda, e ela está mantendo a palavra dela e o que ela construiu. E, bom, então, a partir de agora, Carol, acho que o contexto está dado e a gente está para compartilhar então com os demais. Mas veja bem, gente, não é uma apresentação assim formal, é para a gente interagir, tá? Realmente interagir. Se vocês vão perder, você pode ficar falando aqui, mas vocês vão perder a interação se vocês realmente não encararem isso como se fosse quase uma conversa de boteco, tá? Seguindo, Paulo, na linha, digamos, de conversa de boteco, se tu pudesse, de repente, eu acho que talvez para a gente introduzir, falar um pouquinho, talvez, do conceito de CIPA, e daí depois a gente entra nas premissas, eu acho que é importante. Ah, é uma boa. Os sistemas integrados, quando a gente fala no Brasil e dentro do conceito brasileiro, isso é rotação de gado de corte ainda, né? Com lavoura de soja, lavoura de milho, né? E outras lavouras, né? Isso é o que a gente pensa quando fala de sistemas integrados, é o que a gente raciocina no que acontece no Brasil. Obviamente que é muito mais amplo que isso, muito mais amplo que isso, tá? Mas envolve solo, envolve plantas, envolve animais, né? E envolve interações entre esses componentes, né? Essas interações podem ser na mesma área ou não. Já vem uma diferença do conceito, vamos chamar internacional de sistemas integrados. Não precisa ser na mesma área, não precisa ser rotação na mesma área, né? E rotação no Brasil é com gado, né? Mas rotação na Ásia é com pato, é com peixe, né? E assim tem vários modelos, né? A rigor são 2,5 bilhões de hectares no mundo com sistemas integrados. Porque se consideram sistemas integrados, inclusive você levar gado de um lugar para outro, levar só o esterco, né? Os dejetos de um lugar para outro, tudo isso são sistemas integrados. O importante de sistemas integrados, da concepção dele, é que ele tem que ser planejado para explorar as sinergias, né? E as inter-relações possíveis entre esses componentes. Planejado. Então, isso é diferente de uma rotação, de uma simples rotação. Isso é um nível. É integração, mas é um nível de integração menor. Né? Ele não está planejado para explorar esses sistemas integrados, ele é planejado para isso. Tá? Acredito que tenha respondido essa questão dos sistemas integrados. Perfeito, Paulo, e é por isso que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Eu sempre me lembro de quando a gente redesenhou o experimento ILPzinho, só para fazer uma breve contextualização, o experimento ILPzinho, que a gente chama de ILPzinho, né, porque ele é conduzido com ovinos, então ele é um experimento menor. Ele era um experimento que trabalhava com a integração, mas era um pouco, digamos, separado. Por quê? Porque o nosso grupo de pesquisa ele conduzia a fase pastagem, né, e a fase lavoura, às vezes tinha outros grupos de pesquisa, principalmente o pessoal dos solos, às vezes era o pessoal da estação que conduzia isso na primeira fase, que
que durou de 2003 a 2016. Quando a gente chegou numa conclusão, né, de que a gente tinha resultados consolidados dessa, digamos, primeira fase do experimento, né, em que a gente tinha na fase pastagem, então, métodos de pastoreio, que era contínuo e rotativo, versus 2 intensidades de pastejo, que era intensidade moderada e baixa. E na fase lavoura, né, a gente rodava soja ou soja-milho. Né? Então, o que acontecia? Soja tinha todo ano, o milho tinha a cada 2 anos. Então, muitas vezes se pegavam um ano com seca, com algum problema climático, né? E a gente perdia a lavoura ou não tinha muitos dados. Então, tanto que esse consolidado da primeira fase do ILPzinho, né, ele foi focado na fase pastagem e não no sistema como um todo, né, que seria a pastagem mais a lavoura. E quando a gente redesenhou esse experimento, que a gente começou a redesenhar isso ainda em 2016, para começar em 2017, a gente chamou uma equipe multidisciplinar, a gente chamou professores, pesquisadores também da área de solos, então a gente fez diversas reuniões para definir o que seriam os próximos passos, né? Quais seriam as novas hipóteses, os nossos objetivos, qual seria o nosso rumo da pesquisa. Né? A gente chamou estudantes também, fizemos diversas reuniões, e nisso a gente definiu que a gente precisava de um experimento em pastejo que comparasse, que fosse delineado para comparar o sistema integrado versus não integrado. Né? Muitas pessoas passam ali no ILPzinho no inverno, quando tem o azevém, e a metade da área está sem pastejo, e as pessoas devem ficar loucas, né? Que a metade da área, rigorosamente, ela fica sem animais no período de inverno. Então, metade dos potreiros tem pastejo no período de inverno. Então, a gente delineou para isso, né? E a gente ainda tem um outro fator, que é a adubação de sistema versus convencional. Né? Então, que a gente tem adubação de fósforo e potássio toda na pastagem de azevém, ou a adubação de fósforo e potássio toda na lavoura de soja. Né? Então, a gente tem hoje, querendo ou não, já são 7 anos, pessoal, passa muito rápido, né? Então, a gente já tem 7 anos dessa nova fase em que a gente realmente tem delineado o sistema integrado versus não integrado com adubação de sistema ou convencional. E a gente trabalha, o que é muito importante, queria trazer para vocês, além da equipe multidisciplinar, então tem alunos de todas as áreas, a gente consegue se complementar, a gente trabalha com um sistema. O experimento, ele é um sistema, ele não é fase pastagem ou fase lavoura, ele é um sistema que envolve integração lavoura-pecuária. Não sei se tu quer complementar algo com relação a isso, Paulo. Nós tivemos essa experiência no ILPzinho, depois de 13 anos de experimento, aí mudou o experimento para outra fase que agora está em 8 anos, acho, se eu não estiver enganado nos anos, né? Então, é um bom exemplo de uma transição, até naquelas questões aí das premissas, né? Como é que você faz a transição de um experimento de longo prazo para outro experimento de longo prazo? E você citou uma coisa super interessante, que é a diferença entre a primeira fase multidisciplinar para uma segunda fase interdisciplinar, o que é diferente. Né? No multidisciplinar, eu sou dos solos, eu vou lá, coleto minhas amostras de solos e deu tal coisa. Ah, bom, eu sou do pasto, vou lá, coleto minhas amostras do pasto e deu tal coisa. E a gente está trabalhando junto. E isso é multidisciplinar. Cada um com várias disciplinas. Agora, o interdisciplinar é uma outra fase onde você está atuando junto com o teu colega de solos, juntando, né, as respostas de solos com a parte de pastagem, juntos, não cada um fazendo o seu pedaço. A primeira fase de multidisciplinaridade já é difícil. Já é difícil. Vocês mencionaram vários professores, vários alunos, né? Nem todo mundo tem o mesmo nível de esforço na condução do experimento. Por exemplo, os solos. O cara vai lá, cavar. Me perdoe os tatus que tiverem por aí, né? Vai lá, cava um buraquinho e fez a coleta e está pronto. E o cara da pastagem tem que passar o tempo todo manejando o gado. E aí chega no final, sai o artigo lá do solo sem o cara do pasto. Aí a gente já está falando de outras coisas que estão envolvidas também nos problemas da experimentação. Né? Então, a exigência
dos sistemas integrados, né, é de que, no mínimo, tu atinja o que a gente, vou chamar o Tier 1, né? O mínimo é a multidisciplinaridade. Conforme a equipe vai amadurecendo, né, e você deveria passar para a interdisciplinaridade, de fato, né? E você atingiria, né, o clímax se você chegasse no nível da transdisciplinaridade, que nós conseguimos em Tupã, 25 anos, né? Que é quando os colegas dos solos, da fitotecnia, da pastagem, etc., né, eles concebem uma hipótese comum, pensada de forma comum. Aí você chegou no nível máximo, né, desses diferentes níveis de interação científica. Sistemas integrados são desafiadores para isso. Perfeito. Eu acho que eu parei de compartilhar sem querer? Outra coisa que é interessante compartilhar, Carol, da transição do ILPzinho, dos 13 anos para os outros, é o esforço estatístico que foi feito, né, para você controlar os efeitos anteriores dos tratamentos em relação ao estabelecimento dos novos tratamentos. Acho que entrou uma tela aí meio estranha. Não, mas é a do Mentimeter, não é? Aham, certinho, Carol. Deu certo? Tá. Mas só antes de passar, é bem importante esse comentário do Paulo. O que acontece, né, nessa área experimental? Ela teve um experimento conduzido em 2001 com doses bem contrastantes de nitrogênio, né? E todo mundo que conhece o experimento ILPzinho acha um pouco estranho ele ser um experimento delineado em blocos ao acaso. Por quê? Porque não são blocos físicos. É um bloqueamento que foi realizado em função dessas doses contrastantes de N que foram realizadas nesse experimento anterior à nova versão a nova fase, né, do experimento. Então, quando a gente remodelou, né, todo esse experimento para ele reiniciar com os novos tratamentos em 2017, a gente pensou em se existia a possibilidade de excluir o efeito de bloco, né, e fazer novos blocos. E a gente fez uma análise estatística considerando os dados da lavoura, os dados da pastagem, né, e os dados também de solo. Então, a gente fez análises para verificar se esse efeito de bloco ele ainda estava influenciando tantos anos depois daquele experimento realizado lá em 2001. E a gente achava que não, mas ainda o efeito de bloco ele era significativo para todas as variáveis. Então, a gente definiu, bom, nós não podemos, né, excluir o efeito de bloco, ele ainda existe esse efeito residual das doses de nitrogênio lá do experimento de 2001. E para ressortear, então a gente teria que ressortear usando o efeito de bloco, né? E tinha mais uma questão. Nós testamos o efeito dos tratamentos, né, que eram métodos e intensidades. E as intensidades, desculpem, os métodos, né, de pastoreio contínuo e rotativo, eles não tiveram efeito nenhum sobre a condição tanto da produção de forragem, da lavoura e as questões de matéria orgânica, principalmente de solo. Mas a intensidade de pastejo, sim. Então, vocês imaginem que para redistribuir, né, os tratamentos, então a gente tinha o efeito do bloco e mais a gente teve que fazer como se fosse um segundo bloqueamento, né, utilizando esse efeito da intensidade de pastejo. Então, a gente acabou, né, tendo bastante restrição na casualização, mas foi algo bem interessante que a gente fez, porque todo o novo sorteio dessa nova fase de experimento, ela foi embasada numa estatística, né, estudando, então, todo o histórico desse experimento, e que fez com que a gente conseguisse, então, bloquear esses efeitos prévios, porque isso é algo muito importante, pessoal, quando a gente, que nem o Paulo disse, tem um experimento de longo prazo e a gente quer alterar os tratamentos para um novo experimento de longo prazo,
Às vezes a gente não pode simplesmente aleatorizar e começar tudo do zero. A gente tem que realmente, é muito importante verificar o histórico dessa área, né, ver se isso teria um efeito sobre as respostas, né, que a gente vai avaliar, seja ela de rendimento de lavoura, de carne, né, de pastagem, ou as questões de solo, para realmente sortear e redesenhar esse experimento da melhor forma possível, para que a gente isole tudo que foi para trás, né, e que a gente realmente comece como se fosse do zero e a gente tem os novos tratamentos para frente. Carol, tu tem uma pergunta da Raquel, se as dimensões das unidades experimentais devem ser iguais para as áreas com e sem pastejo. As dimensões não necessariamente, Raquel, porque, na verdade, a gente até tem, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas quando a gente tem as unidades com pastejo, a gente precisa calcular a área do potreiro que comporte no mínimo 3 animais testers durante, né, todo o ciclo da forragem. Então, a gente tem que fazer um cálculo de consumo, de capacidade de suporte, de crescimento, para verificar qual o tamanho mínimo dessa área, né? Já para a área sem pastejo, o que a gente precisa? A gente não precisa calcular a área que seja suficiente para manter animais. A gente precisa calcular a área que seja suficiente para a gente ter amostragens independentes, né? Então, essa área ela pode ser um pouco menor, desde que ela comporte todos os números, todas as amostragens que vão ser feitas ao longo do experimento, sem que a gente acabe reamostrando os mesmos locais, porque nesse caso, a unidade amostral ela vai ser diferente na fase lavoura e na fase pastagem. Pode falar, Paulo. A Raquel sabe disso, porque ela conhece o experimento de Tupã, mas outros não sabem disso. Quando nós começamos em 2001 o experimento de Tupã-Siretã, que hoje está para quase 25 anos, nós começamos com unidades experimentais sem pastejo, exatamente bem pequenas, porque não precisava, não ia ter gado, né? Só que naquele momento você nunca esperava que ia ter que fazer coleta de solo durante 25 anos. Certo? Então, e as parcelas eram tão pequenas que quando, por exemplo, para controle de estoques de carbono, que a gente avalia, vamos dizer assim, na média a cada 5 anos, né? Chega uma hora que você não tem mais aonde amostrar, né? A área era tão pequena, mas você não imaginava que precisava de área sem pastejo grande, né? Mas, de novo, tá aí um erro que a gente fez naquela época, né? E no experimento novo, esse que a Carol tá comentando, aí os potreiros são muito maiores do que a gente precisava, na verdade, né? Mas, enfim, se durar 100 anos, pode furar lá que não tem problema. Até no ILPzinho, né, no experimento novo, como o Paulo comentou, como todo ele era pastejado antes, né, acabou que as áreas sem pastejo hoje, elas têm o mesmo tamanho das áreas com pastejo, né, então a gente não mudou a área do experimento. Mas tem uma outra particularidade que a gente tomou uma decisão ali em 2017, que era a aplicação de calcário, né, Paulo? Tu lembra disso? E aí, para um objetivo mais específico, a gente deixou uma área isolada, sem aplicação de calcário, né? E é uma área pequena. Então, o que acontece? Para avaliações, por exemplo, mais pontuais, né, em que fosse num curto espaço de tempo, essa área seria perfeita, né, para ser avaliada. Mas, de novo, nós já estamos no 8º ano, né? Acaba que experimentos de longo prazo a gente acaba deixando e nesse caso ela é uma subparcela, o que complica um pouco a análise estatística, né? Porque a gente tem uma subparcela bem pequena, vai chegar um momento que a gente não vai mais ter área para mostrar sem calcário, né? Então, mas a gente já tem publicações com relação a essas diferenças bem consolidadas, então vai chegar um momento que a gente vai desconsiderar essa pequena parcela sem calcário dentro da unidade experimental e avaliar, até porque o efeito animal eu não consigo separar na área pequena sem calcário dentro da área experimental. Então, tem várias particularidades com relação a isso. Para mim não está aparecendo. Tá compartilhando com vocês o Mentimeter, pessoal? Sim, Carol, tu tem que clicar ali no presente, lá em cima azul, à direita. Peraí, Fê. Isso, apresentar lá em cima.
à direita. Apresentar. Aqui, present. Aí. E aí, E agora sim? Carol, isso. Aí, Carol, todo mundo pode escanear ou Tá cortando, Fê. Carol vai mudar para a gente poder votar. Fê, tá Só cortando. Tá cortando, Fê. mente.com e colocar esse código que ele vai estar aparecendo em todos os slides. Tá, Tá, cortou bastante, Fê. Mas acho que o pessoal conseguiu acompanhar. Dá para escanear e a Carol para Carol pro page. Eu tenho que passar o slide? Tá, peraí. Aqui. Agora sim? Isso, agora as pessoas vão votar. Tá, bom, pessoal, então nós vamos fazer um pouco essa parte um pouco interativa. Essa é a primeira pergunta. Antes da gente entrar no próximo slide, que a gente vai falar sobre isso, né? Que a gente queria ver a opinião de vocês. Que é, na abordagem estatística, como analisar os resultados da pecuária e lavoura em conjunto. Né? Então, a gente tem a opção de falar comigo, sugestão da Fê, faltou ali o meu WhatsApp, né? Analisar de forma separada ou transformar tudo em uma unidade equivalente. Vamos ver a opinião da galera, e depois eu e o Paulo comentamos sobre isso. Ó. Estão colocando... Eu transforma em tenho o unidade telefone da Carol, equivalente. quem precisar. Ó, tem 2 ali que querem falar comigo. Tranquilo, pessoal. Estou disponível. A Fernanda não botou falar com o Paulo, porque o Paulo não responde. A galera tá tudo indo para analisar, para transformar em uma unidade equivalente. E aí, Paulo, o que tem a dizer sobre isso? Eu votaria também em falar com a Carol. Pega, por favor. Bom, o pessoal está votando ainda. Sei, Fê, já posso falar um pouquinho sobre isso? Esperamos mais um pouquinho. Carol, eu tô colocando mudo no teu computador, tá ligada? Tá me ouvindo agora? Nós estamos com 81 participantes, tem só 20 e poucos responderam. Acho que espera. Vou ter que esperar um pouquinho, verdade. Vamos Esperamos lá, um pouquinho, pessoal. então. Vamos, acelera aí, gente. Botar o telefone da Carol ali, aí explodia. O pessoal está com dúvida, não está respondendo, Paulo. Acho que já vamos introduzir o assunto. Vamos lá, porque o tempo Por causa do passa. Já tempo, são né? 7h05 já. Me assustei agora olhando o relógio, Bom, eu vou falar um pouquinho, daí eu te passo a palavra, Paulo. O que acontece, pessoal? Às vezes a gente tem objetivos específicos, né, em que englobam né, algumas relações que são específicas da fase pecuária, outras que são específicas da fase lavoura. Mas aí são casos objetivos mais específicos, né, de, por exemplo, alguma avaliação, né, que seja de ganho de peso ou alguma coisa que seja um paper de produção animal, digamos assim. Aí a gente trabalharia com os dados da pecuária. Mas quando a gente trabalha com sistema integrado, né, o mais correto é a gente trabalhar como um sistema como um todo. E quando a gente trabalha com resultados do sistema como um todo, como que a gente vai trabalhar quilos de peso vivo e
e sacas de soja, por exemplo, né? Como unificar isso? E aí existem algumas unidades equivalentes que a gente pode transformar tudo para produção de proteína, para produção de energia, né? Que a gente tem os coeficientes, né? Que são equivalentes para a energia da carne, a energia do grão de soja. Né? Outra forma também é transformar para uma moeda, né? Para dólar ou para reais. Né? Então a gente tem trabalhado, até para eu trocar o slide, eu vou te passar a palavra, Paulo. Nós temos a questão de produção de unidade mais científica e unidade mais técnica, né? Em que a gente consegue ter os dois focos, trabalhando, por exemplo, com uma unidade de produção de energia do sistema, ou algo em que a gente converte tudo para sacas de soja, né? Que seria uma linguagem mais técnica, mais para produtor. Passar a palavra, Paulo, que eu vou trocar o compartilhamento aqui. Acho que está bem completa a tua colocação. Claro que depende da pergunta que a gente está falando, né? Se a pergunta qual a pergunta fosse qual sistema produz mais alimentos, né, por unidade diária? Aí tu compara não integrado e integrado, bom, aí a unidade é a produção de alimentos. Você precisa ter uma produção, uma unidade central, como a Carol, né? Por exemplo, proteína digestível para uso humano, né? Então, ou energia também pode ser, né? Então, se a pergunta é levar para esse lado, né? Às vezes a pergunta leva para outra questão, por exemplo, se o uso desses sistemas integrados diminui a incidência de pragas na lavoura, por exemplo, certo? Aí tu vai analisar somente a incidência de pragas na lavoura, né? Mas a pergunta, né, define a variável e a escala da variável. Por escala da variável, entenda-se escala espacial e temporal dela. Bom, esse negócio de trabalhar com já em nível de experimentação, já com ganho de peso, com às vezes rendimento de soja e tudo mais, né? Leva a a colocação que a Carolina fez da parte do que é uma resposta científica e de uma resposta mais técnica, tudo mais. Eu acho que cada um tem que ter a habilidade depois de transformar isso, dependendo do público que você vai ter um público de produtores, uma cooperativa, né? Então, você leva para um lado, né? As suas respostas, né? Se você está num congresso científico, você vai levar para um outro lado as coisas, né? Então, eu diria que é mais uma escolha da forma, da pergunta, né? E do teu público que você quer apresentar. Perfeito, Paulo. Vou entrar rapidinho, pessoal, na unidade amostral e experimental, que até tem um pouco de relação ali com a pergunta da Raquel. O que acontece, né? A gente, quando trabalha, por exemplo, com a fase pecuária, né, a gente sempre tem a questão do animal dentro do potreiro. Né? E nesse caso, o que acontece? A gente avalia, a gente mede, por exemplo, o ganho de peso do animal. Né? Então, acaba que o animal é a nossa unidade amostral, é onde a gente está realizando as amostragens, as amostras. Né? Mas quando a gente vai analisar esses dados, né, a gente sempre vai analisar os dados da unidade experimental. E por que a unidade experimental vai ser a média dos animais testers que a gente está avaliando, né? Por que não é a mesma coisa? Por que eu não uso o animal como unidade experimental? Bom, aí existem as pressuposições de análise de variância, que uma delas é a independência, né? E o animal, ele não é independente, pessoal. Então, isso, na verdade, é uma discussão longa, diversos papers que discutem sobre o animal ser ou não ser a unidade amostral, né? Mas quando a gente trabalha em experimentos de pastejo, né, a gente precisa isolar esse efeito do animal e a gente precisa considerar essa falta de independência do animal. Se por exemplo, ali os ovinos, se tem uma ovelha pastejando num local, a outra não pode pastejar nesse mesmo local, então, consequentemente, fere essa pressuposição de independência. Né? E quando a gente está trabalhando, por exemplo, na fase lavoura, que é a unidade amostral e a experimental,
a experimental sempre vai ser o nível do potreiro, que realmente é o dado que a gente vai utilizar para analisar estatisticamente. Mas a unidade amostral não tem animal, o que vai ser? Cada avaliação, por exemplo, se eu vou fazer uma amostragem de 1 metro linear, né, eu vou contar as plantas de soja. Esse 1 metro linear, eu vou fazer seis amostras dentro do potreiro. Cada amostra de 1 metro linear, ela vai ser uma unidade amostral. E o que normalmente a gente vem trabalhando, pessoal? Que eu entro um pouco no assunto de outliers, que seriam valores atípicos, né, ou fora do padrão, que podem ser relacionados a erro. Quando a gente trabalha com experimentos, sistemas integrados, né, a gente normalmente não tem condições de fazer um experimento enorme com milhares de repetições. Então, normalmente a gente tem 3 repetições diárias. Imagina se eu considerar que uma repetição ela é um outlier. Eu vou cair para uma média de 2 valores só. Então, a gente nunca tira outlier da unidade experimental, mas a gente faz digamos, uma limpa dos dados na unidade amostral. Por quê? Porque a unidade amostral a gente tem um número grande de amostras e a gente pode verificar alguns extremos que estão muito fora do padrão. Então, a gente acaba trabalhando com uma representatividade melhor dentro da unidade experimental para a gente ter uma menor variabilidade, uma maior chance de ter, né, resultados estatísticos, de ter uma maior assertividade, então, na tomada de decisão, né, quando a gente faz esse tipo de análise. Paulo? Nós temos uma pergunta interessante aqui no chat, que é se um sistema pasto chega na altura de entrada antes que outro, como é que eu realizo a entrada dos animais? Quer começar? Modelos de Sim, Tupã? esse foi um problema, entre aspas. A resposta é: escolha qual é o erro que você quer lidar. Essa é a resposta. E quais são os erros? E aí vou ilustrar isso com um experimento justamente esse de Tupã, que tem 25 anos. E esse experimento de Tupã tem diferentes alturas. Ele tem 10, 20, 30 e 40. Você planta o pasto, ou ele vem por ressemeadura, e os tratamentos são manejo com 10 centímetros, com 20, com 30 e 40. Quando você planta, ou ele está em ressemeadura e ele vem pela primeira vez, antes de botar o gado, né? É o que está dito aqui. Eles não chegam, um no 10, outro no 20, outro no 30, eles não chegam. Eles andam, não é parelho, certo? Mas então é o seguinte: se você. O que nós optamos? Qual é o erro que nós optamos? Nós optamos em colocar todos no mesmo momento dos animais. Então, quando o pasto chegava ali por 20, 25 centímetros de altura, nós começávamos o experimento todos no mesmo dia. E aí, o tratamento que tinha que ter 10 centímetros, tinha mais gado, a gente começa com mais gado para fazer chegar a 10 centímetros. O do 20 centímetros está mais ou menos ali, o 30 centímetros está mais ou menos ali, e o 40 menos gado para deixar ele crescer até o 40, para todos começarem no mesmo dia. Né? Qual é o erro desta escolha? Né? O erro desta escolha, por óbvio, né? O 10 centímetros, durante alguns dias ou semanas, a altura é outra. Na média, ele vai ser 10. Né? Mas um experimento, por exemplo, esse que eu estou citando, que ele tem uma média de 110 dias, 114 dias de pastejo, ele tem 2, 3 semanas, onde o 10 centímetros tem, na verdade, algo entre 20 e 15 ou 10, e os ganhos de peso daquela fase não são de 10 centímetros, eles são de 20, de 15 e 20. Durante uma fase. E daí, na média dos 100 dias, bueno, aí é outra coisa. Então, esse é o erro. Se a gente colocasse o 10 centímetros, coloca gado. Aí, quando chega a 20, os de 20 bota o gado. E os de 30 bota o gado. Aí, tu entra direitinho nas alturas. Qual é o seu erro que tu passa a lidar com isso? Cada resultado de desempenho animal, e particularmente os ganhos por hectare, estão associados com o número de dias de duração do pastejo, que é diferente, que passa a ser diferente. Tá?
Então, eu não teria uma resposta para cada experimento, para cada pergunta, para cada situação, existe pretensamente uma escolha do erro que você quer lidar, e esse erro eu não quero lidar. É uma escolha de qual erro. Não tem solução para isso. Claro que, se você olha do ponto de vista de comparação de tratamentos, é uma resposta. Se você quer tratar como um sistema, ou seja, o sistema que é de 10 centímetros entra mais gato, entra cedo. O sistema que trabalha com 40 centímetros entra bem depois. O sistema é assim. Bom, então é outra. De novo, a pergunta define os teus erros e os teus procedimentos, tá? Mas a pergunta é muito boa, você tem que fazer escolhas. Nós fizemos essa escolha e continuamos, né, durante muitos anos com essa escolha. Quanto os tratamentos, no caso do ILPzinho, as alturas são todas as mesmas de pastejo, né? Então, é um erro que é bem menor no caso do ILPzinho, ainda que quando o gado entre, tenha diferenças de altura, certo? Mas os tratamentos não são altura. Os tratamentos não são altura. Então, isso, a variação é bem menor. Perfeito, Paulo. Próximo. Por que usar 3 animais testers por potreiro? Pessoal, por que não usar 2? Ou por que não usar 4? Como é que se define isso? Bom, o número 3, ele é meio cabalístico, digamos assim, né? Porque se eu tiver 2 animais e eu perder um, eu vou ter média de um animal, não tem como fazer. Então, se eu tenho 3, eu ainda, às vezes, pode acontecer de eu perder um animal por diferentes razões, né? Sei lá, por alguma questão sanitária, por alguma doença, alguma questão, a gente ainda vai ter uma média de 2. Né? E 4. Ótimo, no ILPzinho a gente está usando 4. Mas qual é a questão? É o tamanho do potreiro comportar, né, no mínimo 4 animais durante toda a fase do experimento, né, a fase pastagem do experimento. Então, por exemplo, a gente tem um potreiro que ele é o menor, que ele tem, deixa eu até colar aqui, 2.300 metros quadrados, que ele não está comportando 4 ovinos. Ele está comportando, no início, agora já está, claro, agora já ajustou a carga, mas no início, quando se começou, ele não comportava 4, ele comportava 3. Né? Então, em experimentos, quando nós trabalhamos com sistemas integrados, né, a parte da fase pecuária, a gente sempre tem que pensar qual é o tamanho desse potreiro. Porque se são bovinos, normalmente a gente precisa, no mínimo, e é apertado, depende da forrageira, depende da capacidade de suporte, depende do ciclo dessa forrageira, então a gente tem que verificar a questão de taxa de acúmulo, a questão de consumo, para ter uma área suficiente para comportar no mínimo 3 animais durante todo o período. E aí, mais animais, a gente ajusta a carga, né, através da metodologia put and take. Menos animais já seria um complicador. Às vezes sobram 2, às vezes sobram 2, mas o ideal é que realmente a gente sempre fique com no mínimo 3, para a gente poder gerar uma média consistente para o nível de unidade experimental que é o potreiro. Quer complementar, Paulo? Eu faço um comentário, porque normalmente a gente trabalha com gado de corte ou ovinos, né? Tudo, normalmente animais em crescimento, né? Normalmente a variável é desempenho animal, ganho de peso, né? E animais jovens são animais que são sensíveis, né? Bastante sensíveis a diferenças de tratamentos, né? Então, isso, muito bem. Agora, se você vai trabalhar com vaca, certo? Ou você vai trabalhar com vaca de cria, por alguma razão. Ou você vai trabalhar com vaca de leite. E as suas variáveis não são somente desempenho, elas começam a ser reprodução, aí o jogo muda. Né? E aí começa, em vez de 3, daqui a pouco tu precisa de 9, ou de 12, ou de 15, né? Dado o N necessário para essas variáveis. Né? E aí o que acaba acontecendo? É uma armadilha, né? Imagine o experimento de Tupã, né?
são 12 unidades experimentais. Certo? 4 tratamentos, 3 repetições, bem redondinho o experimento de pastejo com rotação 12. Muito bem. E tu roda o experimento com 60 e poucos animais. Se fosse reprodução ou gado de leite, aí tu teria que ter, ao invés de 60, teria que ter quase 200 animais para tocar o experimento. E ao invés de ter 20 hectares, talvez tivesse que ter 60. Bom, e aí tu não vai dizer assim, não, mas isso aí eu não tenho. E aí qual é o erro que a gente vê muito acontecer? Bom, então eu faço 3 potreiros, 3 tratamentos viram 3 potreiros, certo? E os animais viram as unidades experimentais, porque tu não tem. E aí você entrou numa seara complicada. Não é que você não vai publicar, não é que você não vai encontrar gente que vai falar que tá tudo bem, né? Mas aí é uma seara complicada, né? E tu vê muita gente trabalhando com animal, comunidade experimental, justamente por isso, por ter justificativas que não tem área, que não tem animais suficientes, que blá, 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 tem mais. Alguém tinha levantado a mão até, mas enfim, acho que levantou e abaixou, mas fiquem à vontade, gente. De novo, vamos trocar experiências e ideias. Vixe, Maria, o que apareceu aí? Aqui era para discursar, mas eu acho que por causa do tempo a gente já está, acho que ilustrando, né, compartilhando experiências, então eu acho que eu vou passar para o próximo, pode ser? Senão, aqui, nesse aqui eu tinha bastante tempo para ti. Compartilhando velhas memórias, né? Fotos antigas. Isso aí na Nova Zelândia, né? A viagem lá do Congresso 93, o Congresso Mundial de Pastagens da Nova Zelândia, e ali do lado, aquele sou eu, por incrível que pareça, né? Junto com o professor Aníbal, né? Nos idos de 93. Aí já não sou mais eu. Bom, nós vamos fazer mais um exercício do Mentimeter, pessoal, e daí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de delineamento tá certinho, né? Tá tudo ok, mas faltou capacidade de suporte. O que fazer? Então, deixa eu aqui. Eu ainda estou meio interrompo e vou para o outro. Então, eu ainda estou fazendo nesse formato. Deixa eu ver o Mentimeter aqui. Eu tenho que passar para o próximo, Fê, é isso? É isso que eu tenho que fazer? Fê, tá aí? Tá. Então, pessoal. Exato, tá aí. Vamos lá. É o vamos ver mesmo código. Tá, vamos ver a opinião de vocês. Não tem capacidade de suporte. O que fazer? Retirar um tester, manter os 3 testers e não manter a altura. O pessoal vai achar. Por enquanto, retirar um tester. Quer de repente comentando, Paulo, sobre isso, enquanto o pessoal vai votando? Nós estamos bem adiantado um tempo, né? Comentar que o azul tá ganhando? Pode ser? Isso aí tem coisa, hein? Tem coisa atrás, né? São Bom, viés, Paulo. o comentário é a resposta certa. É isso aí, pessoal. Tira um animal, mas mantém a altura que, se realmente o tratamento ele é de altura, né, a gente precisa manter o tratamento, né, mesmo que a gente implique ter um animal a menos. Mas é exatamente isso que a gente tem que fazer. Vamos ver o próximo. Pessoal, isso aqui aconteceu de verdade. Conto para vocês no experimento da várzea, né? As capivaras entraram no experimento e pastejaram um bloco, somente um bloco, porque
tinha a divisão de cerca e também tinha uma taipa, então o que vocês acham? Pés das capivaras. Senta e chora, pés das capivaras, perdi o experimento, não é o fim do mundo. E acreditem ou não, aconteceu, sabem com quem? Foi Fernanda Mugem. As capivaras entraram, mas elas foram boazinhas. Elas passejaram só um bloco. Elas eram bem treinadinhas. E aí, o que o pessoal está votando? Não é o fim do mundo. Não é. E passou Primeiro a a se gente sente chamar e Bloco das chora. Capivaras, é isso? O bloco das capivaras. Primeiro a gente sente e chora, depois a gente vê que não é o fim do mundo. Né, Fê? Bom, pessoal, são 3 blocos, né? Por isso que a gente sempre trabalha com o mínimo de 3 blocos, né? E tem uma outra questão também. A gente tem avaliações ao longo do tempo, né? Então, foi um período que a gente perdeu um bloco, né? Nesse caso, se é um período e que a gente perdeu um bloco, a gente tem condições de usar a média dos outros 2 blocos e, estatisticamente, esse bloco perdido ele é ajustado, né? Então, a gente acaba trabalhando com médias ajustadas, porque, por exemplo, digamos que esse bloco perdido, né, ele tivesse fosse o melhor bloco, né? Então, naquele período, a gente vai ter uma média menor, mas o modelo estatístico vai ajustar isso porque ele vai entender que aquele bloco ele daria um valor superior na média, então vai ajustar e a média ajustada ela realmente ela vai corrigir essa questão da perda de um bloco inteiro, né? E a gente vai conseguir, não é o fim do mundo, dá para defender, dá para publicar, então perda, vira um experimento desbalanceado, vira, porque a gente perde um bloco inteiro, né? Mas num determinado momento isso não é o fim do mundo. Vamos para o próximo. Tem uma série de E agora? perguntas, Carol. Ah, é? Uma série de perguntas, Eu não estou acompanhando porque eu estou no. Tu já. Não consegue ver? Quer que eu Não, li? não, eu posso, é que eu estou com muitas coisas aqui, já está demais olhar ainda o chat. Mas vamos E lá. se o fogo atingir a área experimental? O Ronaldo Trescente está perguntando. Fogo? Toda a área, uma parte uma parte Estou entendendo da toda a área. área pela pergunta. A área experimental, é toda a área. Sente e chora, Paulo. Senta e chora. Senta e Não chora. tem muito o que Perdeu. fazer. Perdeu. Perdeu o experimento. Infelizmente. Se fosse uma Se parcela, fosse, se for a pergunta, se fosse uma parcela, poderia ser um modelo desbalanceado? Estão te perguntando, acho que Carol. é um pouco desse segundo, aqui, teste para vocês, pessoal. Se as capivaras entrarem no experimento e passejarem 2 repetições do tratamento 1 e 1 repetição do tratamento 2, o que você faria? Senta e chora de novo? Pesa as capivaras de novo. O tratamento 1 é perdido e o tratamento 2 é perdido. Então, vamos deixar só um tempinho e daí eu respondo essa pergunta da Rúbia. Enquanto eles respondem aí, tem essa questão do Luiz. Se tiver uma área considerável para implantação de experimentos, o que seria interessante? Trabalhar com potreiros maiores e aumentar o número de testers ou aumentar o número de potreiros? Sempre o número de repetições, pessoal. Até eu vou mostrar para vocês depois como a gente calcula o número de repetições para cada experimento. Aí eu vou passar uma planilha para vocês facilitar, quando vocês forem implementar um experimento, para vocês calcularem o número de graus de liberdade no erro, que é o que define o número de repetições. Claro, não adianta a gente querer fazer 10 repetições, a gente realmente tem que calcular o número adequado de repetições que nos promove um número suficiente de graus de liberdade no erro. O que significa isso? Significa que quanto mais graus de liberdade no erro, maiores são as probabilidades de se detectar diferenças entre os tratamentos, se realmente essa diferença existir. Então, eu tenho a maior chance, né, de ter um resultado satisfatório e com alta assertividade. Em qual caso eu manteria os 3 animais? Isso, será que tem relação aos 3 testers? Não, eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, Tibério. De repente, se tu puder complementar ali. Enquanto isso, eu vou voltando ali. Então, o tratamento 1 é perdido.
Pessoal, exato, né? Vocês estão certos. Por quê? Por que o tratamento 1 é perdido, né? Porque eu tenho 3 repetições e eu perdi 2. Então eu vou acabar que eu vou ter um valor só, né? Mas, de novo, não é o fim do mundo. Por quê? Porque ele é perdido naquele período. Ele não, eu não preciso excluir o tratamento 1, porque em um único período eu perdi uma repetição, né? Ou 2 repetições nesse caso. Claro que, aí eu respondo ali, acho que a pergunta da Rúbia, né? Que foi a questão do desbalanceado, né? Deixa eu só voltar aqui. Sim, ele acaba virando um modelo, ele segue sendo um modelo de blocos ao acaso, mas ele vira um modelo desbalanceado, né? Por quê? Porque eu não tenho todas as repetições de todos os tratamentos em todas as avaliações. Por isso, pessoal, que é muito importante a gente sempre fazer repetições no tempo, repetições ao longo dos anos, né? Então, um ano é muito pouco, dificilmente alguém publica hoje com um ano, né? Porque no mínimo 2 anos, então, porque a gente pode pegar um ano atípico, né? Então, se a gente trabalha com 2 anos, a gente acaba tendo uma maior representatividade das questões climáticas, né? E pode acontecer esse tipo de coisa, né? Às vezes pode entrar as capivaras, né? Às vezes a gente pode perder um tratamento em algum determinado período ou uma repetição e a gente acaba perdendo, então, graus de liberdade no erro, que faz com que a gente tenha que ter mais avaliações, então, para a gente reverter isso. Tem mais alguma pergunta? Considerando a necessidade de levantamento de dados de rebanhos de cria, e por consequência se necessita de mais animais e áreas, como tem sido os experimentos on-farm em CIPA pela comunidade científica? Para ti, Paulo. Eduardo, que eu vou te dizer? Eu diria assim que isso aí pega bastante hoje no tema métodos de pastoreio, tá? Sob o argumento para métodos de pastoreio não é o mesmo argumento que você está colocando para o CIPA. O argumento para métodos de pastoreio é que está dizendo que a ciência não detecta as diferenças que o método rotativo, com vários nomes, né, é melhor que o outro. Então, ele não detecta em nível experimental, só detecta em nível de fazenda. Esse é o argumento, né, para fazer experimento on-farm, porque dá certo na fazenda, o rotativo, né? Ou seja, é uma confusão, né, uma confusão entre ciência, né, e a questão da escala, né? Da escala espaço-temporal dos experimentos. Em CIPA, eu não tenho observado a migração, digamos assim, ou a lógica de experimentação on-farm da mesma forma que a gente vê muito fortemente em métodos de pastoreio. Eu desconheço um movimento para sistemas integrados dessa natureza, on-farm, né? Eu diria que é a mesma coisa, né? Não faz sentido, né, achar que na parte científica tu só vai observar diferenças é, diferenças ou fenômenos, né, em nível de fazenda. Não faz muito sentido. Mas, enfim, não respondi, mas, enfim, não tenho observado esse fenômeno. Acho que eu vou para a Isso, próxima bom, eu vou pauta. seguir um pouco no discurso, então, Tá. que para mim assim o problema da ciência é que quanto mais o teu tema científico, quanto mais ele está próximo do sistema de produção, né, ganho de peso, produção de soja, esse tipo de coisa, né? Ou ganho de peso rotativo, quanto ele está mais próximo disso daí, maior a armadilha, né, de você querer que o experimento dê uma resposta prática. E aí você quer levar para o prático, porque a pesquisa não, esse resultado é porque é uma estação experimental, é porque é uma área de não sei quantos hectares, não sei o que lá.
É uma série de confusões, às vezes, dos próprios cientistas, tá? E muito mais sei lá, que nem a Fernanda. A Fernanda trabalha no INEA. O INEA é uma Embrapa do Uruguai. Mas na direção do INEA tem um assento para os produtores, que vão participar com a direção do que tem que ser avaliado. Aí, isso tem prós e contras, né? Quando um produtor, né, sem o entendimento né, profundo da ciência, vai dizer como tem que ser feito, uma questão é você dizer o que tem que ser estudado, outra coisa é como é que tem que ser feito, né? E aí começam essas confusões, tá? E a mesma confusão também é quando o cientista também não tem também os embasamentos científicos, né, para entender os controles das relações de causa e efeito. Aí aparece de tudo. Experimentos on-farm estão na moda por esse lado dos métodos de pastoreio. Do CIPA, não vejo. Bom, não sei se é isso, talvez tem. Tem as vitrines tecnológicas, né? Tem um modelo, digamos assim, de vitrine tecnológica, que são áreas dentro de propriedades que são colocadas sobre determinado manejo, né? E depois isso é usado do ponto de vista técnico, entende? É uma vitrine, certo? Mas querer que isso seja a experimentação, que você consiga descobrir relações de causa e efeito, aí não. Não sei se foi bem isso aí, Eduardo. Bom, seguimos então. Voltando à Desculpa, questão tem mais um. Tem mais um? O Arthur falou Farmlet Experiments, né? Tá, vai lá. Bom, vamos lá, né? Isso fez parte, inclusive, do nosso curso lá na Itália, lembrar, né, Carol? No sentido de que tem uma linha nova chamada Farming System Research, tá? Mas veja bem, não é on-farm, é Farming System, tá? Que é diferente de on-farm, né? Tu tem que ter o controle, esse é o ponto. Tu precisa ter o controle das variáveis, tá? E tem uma linha nova, então, tentando transformar esses farming system em research, né? Em pesquisa, tá? São linhas novas, de novo, tem uma série de ferramentas novas estatísticas para fazer esses controles, tudo, né? Mas isso não pode ser misturado com, vamos dizer assim, resultado de ciência prática, digamos assim, entre aspas, né? Fazer em fazenda para ter ciência de fazenda. Não, isso aí não existe. Não sei se é isso que o Arthur. Farm-led experiments aí depende. On-farm, farm system research, aí começam essas diferenças aí. Joia. Então, Carol, nós estamos com 7h40. Sim, vamos finalizar. Só vou passar esse e a gente finaliza daí, Paulo. Que é a questão da como definir o tamanho do experimento, né, e o número de repetições. Então, existem alguns trabalhos que falam em no mínimo 20 unidades experimentais, né, dentro de um experimento, mas às vezes, né, esses 20 unidades experimentais, aí a gente tem que ver quantos tratamentos tem, né, quantas repetições. Então, pessoal, os estatísticos, eles definiram a questão do grau de liberdade do erro como mais importante para definir o número de repetições, porque isso se relaciona à análise de variância, né? Que então é a resposta, é o valor do teste F, que é calculado, que é contrastado com o tabelado, para a gente chegar ao resultado, né, de que existe ou não diferença estatística entre tratamentos, né? Então, o que a gente preconiza? Se a gente trabalha com experimentos mais simples, né, mas que realmente a gente quer uma consistência nos resultados, né, uma alta probabilidade de ter, né, um resultado significativo, uma alta assertividade no resultado, a gente acaba trabalhando com 20 graus de liberdade no erro. Tá? Quando a gente trabalha com experimentos mais complexos, experimentos fatoriais, parcelas subdivididas, né, quando a gente trabalha com repetições ao longo do tempo, né, ao longo de períodos, ao longo de anos, a gente pode trabalhar com 10 graus de liberdade no erro.
como que eu chego nos graus de liberdade no erro? Ali tem uma tabelinha, pessoal, eu não vou mostrar por causa do tempo, mas eu vou mandar, a gente vai disponibilizar um Excel para vocês, tá? Que tem graus de liberdade de uma forma simples, que você só insere, eu quero 4 tratamentos e 3 repetições. Bate os 10? Não. Então eu vou aumentar para uma repetição. Vocês podem fazer simulações. Tem delineamento inteiramente casualizado, blocos ao caso e quadrado latino, e tem inteiramente casualizado e blocos ao caso para fatorial e para parcela subdividida. Então a gente vai passar isso para vocês futuramente, quando forem delinear um experimento, conseguirem fazer esse cálculo de uma forma simples, que não tem que ser à mão, digamos assim, né? Então, por exemplo, ali, pessoal, Tupã, por exemplo, 12, né, são 4 tratamentos de altura, né, versus 3 repetições de área. Então, são 12 unidades experimentais. Quando eu faço o cálculo dos graus de liberdade, né, a gente sempre tem um número total menos 1, porque o grau de liberdade, ele é todas as combinações independentes que a gente consegue fazer. Então, a gente acaba sempre tendo o valor menos 1. Né? Então, é meio de praxe isso. Então, por exemplo, eu tenho 3 blocos. 3 menos 1, eu tenho 2 graus de liberdade. Para tratamento, eu tenho 4 tratamentos. 4 menos 1, 3 graus de liberdade. O total são 12 unidades experimentais, menos 1, 11 graus de liberdade. O erro eu faço por diferença. Então, 11 menos 3 menos 2, sobram 6. Pouquíssimo, pessoal. Mas, o que acontece? A gente tem avaliações em períodos distintos. A gente tem avaliações em anos distintos, a gente tem um experimento de longo prazo. Né? Por isso que é muito importante a gente sempre pensar, quando a gente pensa em um experimento de sistema integrado, não é um experimento que vai ser realizado em 1 ano, em 2 anos, é um experimento que vai ser de longo prazo. Então, isso é uma também das premissas, digamos assim, né, dos experimentos de sistemas integrados, deles serem experimentos de longo prazo. E uma das questões importantes estatísticas é a questão do número de graus de liberdade no erro. Então, só que como definir o número mínimo de repetições, né, através do cálculo de graus de liberdade no erro, que eu vou passar para vocês, esse Excel, né, e justamente isso que eu estava comentando. Então, o delineamento precisa ser de longo prazo, né, para a gente garantir esse número mínimo de graus de liberdade e realmente publicar em revistas de alto impacto, e para a gente poder avaliar o efeito de ano, né, seja ele de interesse, um efeito que a gente tem interesse em estudar, em que a gente testa interações entre os tratamentos e os efeitos do ano, ou a gente pode jogar ele para efeito aleatório e trabalhar com análises consolidadas de séries temporais. Eu não vou seguir nesse assunto, porque isso é o próximo encontro, né, que vai ser no dia 23, né, no mesmo horário, sobre fundamentos da experimentação de longo prazo. Vocês querem fazer só algum complemento sobre essa parte, Paulo, e a gente finaliza? Acho que não, Carol. Acho que a gente pode deixar, ao invés, pode deixar aberto para alguém quiser se manifestar, ficou alguma coisa, ou fazer algum comentário, né? Essa é a parte 1 de 3 partes, né? De apresentações que a gente vai fazer. Então a gente fica. Deixa eu ver. Se a gente não entender a planilha, trazemos dúvidas. Se não entender a planilha, lembra, você pode ligar para a Carol, como é que era? Ligar para a Capivara. Paulo Carvalho não pode ligar, então liga para a Carol. Né? Bom, vai ser disponibilizado isso onde? No site da Aliança, imagino, essas planilhas, essa Eu acho planilha. que, de repente, eu compartilho rapidinho. Vou tentar compartilhar rapidinho, só para mostrar para Tá? vocês Tá aqui, bem, tá bem, tá bem. ver se eu consigo chegar na planilha aqui. E a Fê já está em movimento ou ela está ainda aí? Eu acho que a Fê está aí ainda. Bom, eu vou compartilhar a tela cheia e só me confirma se está aparecendo o Excel, porque eu não consigo compartilhar a janela. Não, por enquanto não. Não? Não. Não vai dar, então. Eu tô aqui, mas eu tô. Tá, não deu certo meu compartilhamento, então. Então, não sei por que não está aparecendo a opção do Excel para mim. Deixa eu ver se eu consigo de novo aqui. Vamos tentar mais uma vez, senão a gente encerra. Fê, como é que a gente vai disponibilizar a planilha, Fê?
Tá perguntando se vai, o Tibério está perguntando se vai disponibilizar via e-mail. Gente, eu caí. Ouviu, Carol, por acaso? Paulo, Pera aí que agora me caiu aqui o negócio. Ouvi, eu não sei responder. A Fê sabe? Se vai ser por e-mail, Fê? Isso é com o nosso suporte. Mas acho que sim, acho que eu tenho um e-mail no... O certificado vai por e-mail, né? Então eu acho que também a planilha vai por e-mail. Vamos ver se agora eu consigo, gente. Sim. Aê, tá. Então tá. Então, rapidinho, só para a gente encerrar. Bom, pessoal, o que a gente tem aqui? Por exemplo, tá? Vamos ali, delineamento de blocos ao acaso. Então, eu quero 4 tratamentos e 3 repetições. 3 graus de liberdade no erro. Bom, o que eu posso fazer para chegar até 10 graus de liberdade? Eu posso aumentar o número de tratamentos? Posso, mas normalmente, se a gente já tem uma hipótese, um objetivo pré-definido, é difícil a gente aumentar o número de tratamentos, né? Então, é mais fácil a gente aumentar o número de blocos. 4 é o suficiente? 9 graus de liberdade no erro já está bom. Ideal mesmo seria 5. Né? Às vezes é inviável, né, pessoal? Então, às vezes, a gente tem que ver essa questão, o que é viável, né? Até que ponto a gente consegue aumentar o número de repetições. Então, ela é bem simples, aqui inteiramente casualizado. Então, da mesma forma, se eu tenho 5 repetições e 4 tratamentos, eu vou ter mais graus de liberdade no erro num delineamento inteiramente casualizado, porque eu não perco, né, os 4 graus de liberdade do bloco. Então, acaba que eu posso, de repente, se for inteiramente casualizado, claro que eu preciso que a área seja homogênea, né? Então, experimentos de sistemas integrados é muito difícil uma área ser homogênea, né? Então, eu acabo que dificilmente vai ser um delineamento inteiramente casualizado. E nos fatoriais, então, pessoal, a gente tem aqui para fatorial, para parcela subdividida e para parcela sub-subdividida. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, eu tenho... Vamos pensar que a parcela principal seja... Vamos pensar Tupã, né? Em que eu tenho 4 tratamentos na parcela principal e 3 blocos. Estou considerando só as áreas com pastejo, né? E aí eu trabalho com 4 profundidades de solo, é a subparcela. O que é importante eu ver? Eu ver o erro da parcela, que são 6 graus de liberdade, e o erro residual, que é para subparcela, 24. Então, o que é importante saber aqui? Que a minha precisão para detectar diferenças de profundidade de solo vai ser muito maior do que a precisão para detectar as diferenças entre tratamentos, porque eu tenho menos graus de liberdade no erro aqui da parcela que é o tratamento, que é o efeito do pastejo, né, das intensidades, das alturas de pastejo. E aqui, se for sub-sub, às vezes a gente tem uma subparcela, que nem eu comentei, digamos, que a gente ainda teria uma área sem calcário, então seria mais uma subparcela. Aí entra um pouco na questão de delineamento, né, pessoal? Acho que precisaria de mais tempo para falar sobre isso. De repente, a gente conversa sobre isso nosso próximo encontro. E tem experimentos fatoriais, tem parcela subdividida, sub-sub, tá tudo ali. E temos uma pergunta. Joia. Ele levantou a mão. Fica à vontade. Fui eu que levantei a mão, Laís. Ô, Carol, eu, assim, experimento com... Estão me ouvindo? Sim. Sim? Sim. Experimentos arborizados, a gente tem a dificuldade, às vezes, de aleatorizar os tratamentos dentro dos blocos. E a gente sempre, em geral, tem aquela parcela testemunha, que é o, digamos, o pleno sol, sem as árvores. Eu preciso ter, às vezes, o mesmo número de... Ou ele precisa estar em todos os blocos, por exemplo, essa parcela pleno sol, eu posso ter uma testemunha em menor número de repetição. Como é que tu vê isso? O que tu nos indica que seria a melhor opção? Sempre indico um experimento balanceado, mas sempre balanceado. Né? Sempre a gente tem um problema com relação a isso, né, Paulo? Que é Tupã, né? Que a área sem pastejo são 2 repetições só. E as áreas com pastejo tem 3 repetições de área. Então, isso dá margem para problemas. Então, eu te digo, Laís, se possível, tenta sempre balancear o mesmo número de repetições para todos os tratamentos. E até a questão da testemunha é importante, né, que a gente acabou não comentando, que é uma premissa importante para experimentos de sistemas integrados, é ter o testemunha, né?
ter sempre essa base de comparação para a gente realmente verificar sempre esses efeitos, por exemplo, experimento da várzea, né, que a gente tinha, que é um experimento brilhante, pena que já encerrou, né, o segundo já terminou o experimento, que seria a diversidade temporal e espacial, né, então os tratamentos eles foram delineados dessa forma e a gente tinha o testemunha, né, que era sem integração. Então, aí depende muito do experimento, como ele é delineado e os objetivos, que, por exemplo, na várzea a gente tinha o testemunha. No ILPzinho, né, o sistema não integrado, ele é a metade do experimento, né, então é outro objetivo, é outra hipótese. Então, a questão de como delinear o experimento, ela também depende totalmente da hipótese dos objetivos do trabalho. Não é fácil. Logo eu vou recorrer a ti de novo. Obrigada, Carol. Nada. Mais alguma Paulo, questão ou comentário? acho que... Já fechamos a nossa mais de quase uma hora aí. Passamos já. Então vamos concluindo, gente. Né? Também, Raquel agradecendo, nós também agradecemos a presença. Raquel, semana que vem estou aí em Viçosa, hein? Tá? Comer aquele pastelzinho de... Como é que é o nome? Esqueci agora. Beleza. Pastel de Angu, isso aí. Pastel de Angu, lá de Minas. Gente, vocês tenham um ótimo final de noite, né? Muito obrigado. Eu acho um número incrível para falar de estatística, de lineamento, de coisa. Também achei. E com certeza, para mim, toda essa audiência certamente não é, né? É para Capivara ou para Carolina. Isso aí é um dos dois que puxa isso. Nós vamos estar com vocês de novo. Qual é a próxima data que estava colocada, Carol, que eu não me lembro mais? 23. Dia 23 às 18h30. 23, sobre tá? experimentos de longo prazo, que a gente vai falar mais sobre as avaliações ao longo do tempo, o que fazer com o efeito do ano, essas coisas. Tá? Então, de novo, né? O propósito nosso disso tudo, desse esforço da aliança, né? É de compartilhar experiências, ajudar as pessoas que estão trabalhando na área, pessoas que estão pensando em entrar na área, ou vão estabelecer novos experimentos, né? A ideia é que a gente tenha, né, uma comunidade, né, no país, via aliança, e estamos falando também da Sociedade Brasileira de Sistemas Integrados, né? Que a gente, hoje, no caso da ciência em sistemas integrados, nós temos uma ciência reconhecida em nível nacional e internacional, né? E a gente quer que todo mundo, né, levante a barra, né? Todo mundo possa conduzir a produção de conhecimento em nível de excelência, né? E a gente certamente consegue isso compartilhando todo mundo o que cada um tem de experiência, né? Na condução desses experimentos, tá? Esse é o propósito da aliança, tá? E vocês podem contar conosco, mas ligue para a Carolina. Não, só ajustando, ligar não, porque eu não atendo números estranhos, mas no WhatsApp eu respondo. Tem uma pergunta ali com relação à inscrição, né? Que eu entendi sim, porque os certificados são por encontro, tá, pessoal? Então, cada encontro, qualquer coisa me corrige, Fê, mas pelo que eu saiba, cada encontro ele é individual, né? Então, precisa se inscrever sim.